e pedir a bênção do Senhor. Pai, na tua presença, nós nos colocamos nessa hora. E Pai, diante de ti nós estamos, meu Deus, sentimos a tua presença, fomos tocados pelo Senhor, Pai. E em nome de Jesus Cristo, creio que o Senhor já nos preparou, Pai, para ouvirmos a tua voz, para recebermos a tua palavra. É isso que nós queremos, ó Deus. E que em nome de Jesus o Senhor tenha a liberdade de falar aos nossos corações, de abrir o nosso entendimento, meu Deus, para essa palavra. Como a tua palavra, Senhor, declara, meu Deus, que enquanto Paulo falava, pregava, o Senhor abriu o coração da Lídia para que ela estivesse atenta àquilo que Paulo dizia da tua palavra. E nós sabemos que isso é uma obra que vem do Senhor, assim como a tua palavra diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem entender. E te pedimos que o Senhor faça essa obra hoje na nossa vida, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra. E aquilo que o Senhor quer falar hoje com a tua igreja, meu Deus, que em nome de Jesus a carne, ó Pai, não venha atrapalhar. Meu Deus, o eu humano não venha atrapalhar, meu Deus, as convicções, Pai, não venham atrapalhar, mas que o Senhor tenha liberdade em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, nós te agradecemos, porque cremos que vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Números capítulo 21, versículo de número 4. A Bíblia, não foi aí o que aconteceu? Não apareceu aí o versículo? Aqui eu estou colocando. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, para você poder acompanhar aí. Está aberto o Rolex aí? Então você vai ter que pôr daí, porque daqui eu não estou conseguindo. Bom, vamos lá. Daqui a pouco já aparece aí para vocês. Número capítulo 21, versículo de número 4, a Bíblia declara assim: Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Na Bíblia de alguém, em vez de angustiou-se, tem outra expressão aí? Se tornou o quê? Impaciente. Na Bíblia de alguém tem mais outra expressão diferente? Impacientou-se. Ó, tá difícil de falar. Mas a mesma coisa, se tornou, impaciente no caminho. Bom, vamos continuar. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Meu irmão, como eu disse, hoje eu poderia classificar como resumir aí aquilo que Deus vem falando com a gente por esses dias, e hoje eu não tenho a intenção de pregar nada novo, mas sim da gente juntar aí algumas informações, algumas peças do quebra-cabeça e formarmos aí um entendimento. Bom, a Bíblia está dizendo aqui, quando o povo de Israel saiu do Egito, está indo para Canaã, para a terra da promessa, que tipifica para nós justamente as promessas de Deus, quando nós recebemos uma promessa do Senhor. Só que do mesmo jeito que era com eles, é com a gente hoje. Depois da promessa, há sempre um caminho a ser trilhado para alcançarmos aquela promessa. Por esses dias, quando eu falava sobre isso, eu dizia que a própria salvação é assim. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, nós já aprendemos, isso já é matéria dada, então a gente passou pela porta. Mas depois da porta, o que Jesus ensinou que tem? Um caminho, amém? Ele disse que a porta é estreita e que apertado é o caminho que leva à salvação.
Então eu aceitei Jesus, eu passei pela porta, agora tem todo um caminho a ser trilhado, e que a Bíblia já diz, ele é estreito. Não é fácil de caminhar, de trilhar por ele, assim como era para o povo de Israel. O grande problema aqui é que eles se tornaram, como diz alguma das traduções de vocês aí, impacientes no caminho. Essa aqui, que é a corrigida, diz que eles se angustiaram pelo caminho. Mas aí vem a pergunta, por que que eles se angustiaram pelo caminho? Bom, penso que o próprio texto responde, porque o caminho estava difícil. Amém? Porque não estava fácil trilhar aquele caminho, porque eles estavam caminhando pelo meio do deserto, e como eles mesmos diz, ali não havia nem pão, nem água. Apesar que Deus, de uma maneira sobrenatural, provia o pão do maná e provia também a água. Mas, na visão deles, eles deixam de olhar para aquilo que Deus está fazendo, para olhar para as circunstâncias, para a dificuldade, e aquilo faz com que eles fiquem angustiados, então, pelo caminho. E nós precisamos, eu falava disso um dia desses atrás, nós precisamos tomar um cuidado para que isso não aconteça no nosso coração. Porque quando isso acontece, eu vou entrar nesse assunto hoje, né? Quando nós nos cansamos do caminho, ou ainda quando nós nos angustiamos no caminho, ou ainda quando nós nos tornamos impacientes pelo caminho, a tendência é a gente fazer algumas coisas, que no texto aqui já nos mostra, depois a gente vai para frente, vai ver mais algumas coisas ainda. Primeira coisa é que eles começam a murmurar. E diferente de outras vezes que eles estão falando mal de Moisés, e porque eles estão falando mal de Moisés, a Bíblia classifica aquilo como murmuração, a Bíblia diz que aqueles falam mal de Moisés de quem? E de Deus. Dessa vez não é, né, que eles estão criticando Moisés e então por tabela ou por conseguinte, né, estão criticando a Deus que escolheu Moisés. Aqui eles dirigem a sua crítica diretamente a Deus. Né? Então eles criticam tanto Moisés quanto a Deus. E além dessa murmuração, que isso já é um sinal, né, dessa angústia, dessa impaciência pelo caminho, a Bíblia diz que eles, né, a última frase do versículo 5 diz, a nossa alma, está aí no monitor, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Que pão é esse que eles estão se referindo? O maná. Engraçado que eles dizem, não tem pão. Mas logo em seguida, eles dizem, mas esse pão aí, a gente está enjoado, a gente já está com nojo desse pão. E além deles murmurarem, espera aí que eu pulei deixa eu só voltar, além deles murmurarem, eles começam, já volto no pão, tá? Que eu pulei esse aqui. Eles começam a questionar os planos, os propósitos de Deus. Porque eles dizem assim, por que nos tirou do Egito? A gente estava bem lá, não precisava ter tirado a gente de lá. Olha aí, nos tirou de lá e agora a gente achou que a nossa situação ia melhorar e no fim piorou. Essa era a leitura que eles estavam fazendo, apesar que nesse momento eles não eram mais escravos, mas na leitura deles a situação deles havia piorado. Então eles começam a questionar o propósito de Deus, que se a gente for analisar, ia muito além simplesmente do bem-estar deles. E a gente tem falado muito disso também por esses dias. Perceba que o que está acontecendo naquele momento, há 400 anos antes, Deus havia falado com Moisés que iria acontecendo. Lembra disso ou não? Né? E a gente falou bastante dessa passagem bíblica há um tempo desse atrás. Então, quer dizer, não era só, o Egito é melhor, então nos deixa no Egito. O plano de Deus não envolvia só o bem-estar deles, era algo muito maior do que isso. Mas eles estão olhando só para o bem-estar deles, dizendo, lá onde a gente estava melhor. Por que que Deus nos tirou? Então eles começam a questionar os propósitos de Deus. Quando nós nos cansamos do caminho, quando nós nos angustiamos, nos fadigamos, né, ou nos tornamos impacientes no caminho, muitas vezes essas coisas começam a entrar. Murmuração, questionar os planos de Deus. E esse último aqui, que também é bem grave, não sei qual deles é o pior, mas que também é bem grave, que é começar a desprezar o pão, a palavra, aquilo que Deus falou. E é justamente nesse ponto que eu quero trabalhar bastante
com vocês hoje que uma coisa é reflexo da outra. Quando se começa a desprezar o que Deus está dando, o pão, a palavra. Jesus, quando está sendo tentado, ele justamente respondendo ali a Satanás, lá em Lucas 4, em Mateus 4, ele interpreta o maná como sendo a palavra de Deus, como sendo aquilo que sai da boca de Deus. Então, é muito claro que esse pão que eles estão falando, esse maná que eles estão dizendo que é algo vil, nojento, que aquilo é a palavra de Deus. Amém? Que aquilo era um símbolo do próprio Senhor Jesus. Mais tarde ele diz, os seus pais comeram maná, mas aquele não era o pão vivo. O pão vivo sou eu sou o pão vivo que desceu do céu, que dá a vida ao homem. Mas ele diz, olha, aquele maná era um símbolo da minha vida, da minha vinda, a respeito da minha pessoa. E quem é Jesus, senão a palavra? Então a gente cai justamente no mesmo ponto. Está me acompanhando ou não? Né? Então, eles começam a desprezar. Meu irmão, é quando a gente se cansa que a gente começa a desprezar aquilo que Deus falou. É quando a gente começa a desprezar aquilo que Deus falou, que a gente se cansa, que a gente se fadiga pelo caminho. E a gente precisa lembrar sempre, eu gostaria de ver esse texto com vocês, rapidamente, Gálatas, capítulo de número 9. Eu acho muito interessante esse texto, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, texto conhecido, que diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Esse termo, às vezes, a gente não entende bem, mas colheremos. Gálatas 6, 9. Põe aí para a gente. Se nós não nos cansarmos, nós vamos colher. Aí a Bíblia diz, se não houvermos desfalecidos. E aí a primeira pergunta que surge, eu penso, é a seguinte, gente, fazer o bem cansa? Que silêncio que é esse, gente? Vamos lá de novo. Fazer o bem cansa? Uns dizem que sim, outros não, apesar que me pareceu sim mais forte aí, né? Bom, eu acho que a dona de casa, todas as donas de casa, sabem muito bem responder essa pergunta, né? Fazer o bem cansa? Cansa. Se não cansasse, a Bíblia não diria, e não vos canseis de fazer o bem. Eu penso que fazer o bem, ele cansa mais do que fazer o mal. Porque a pessoa que ela pratica o mal, ela muitas vezes não, né? Essa essência de fazer o mal é porque ela de alguma maneira sente prazer em fazer o mal. A satisfação da pessoa é fazer o mal. E muitas vezes independente até do resultado. Agora, aquela pessoa que ela faz o bem, ela está mais preocupada, na maioria das vezes, do resultado que ela vai ter, do que no bem em si. Porque quando você faz o bem, você já espera uma consequência. Você já espera, né, que aquele bem que você venha a produzir um resultado. E eu não estou falando necessariamente de reconhecimento. Amém? Apesar que quando fazemos o bem, também esperamos, na grande maioria das vezes, reconhecimento. Mas a grande verdade é que não deveríamos esperar o reconhecimento, porque o reconhecimento, geralmente, ele não vem quando você faz o bem. Sim ou não? Mas é justamente por isso que muitas vezes fazer o bem cansa. Porque você faz. Por isso que eu dei o exemplo há pouco da dona de casa, né? Quando ela está lá arrumando a casa, fazendo comida e tal, ela não está fazendo bem. Mas cansa? Cansa, né? E cansa ainda mais quando não vem um reconhecimento, quando não há uma valorização, quando a pessoa faz e não vê nada. E não vê uma consequência, então, daquilo.
E aí que é o grande problema, né? É o povo de Israel lá caminhando no deserto. Poxa vida, mas já tem dias, já tem semanas, já tem meses que a gente está caminhando. Cadê essa bendita terra prometida? E aí eu acho interessante o termo que a atualizada utiliza, que eles se tornaram impacientes. O que é alguém se tornar impaciente? É a pessoa estar esperando alguma coisa e aquilo que ela está esperando não acontecer. Sim ou não? E aí a pessoa se torna impaciente, mas como é que vai acontecer? Mas tem que acontecer logo, mas Deus prometeu, mas Deus falou, por que não está funcionando? Mas eu estou fazendo a minha parte, por que não está acontecendo? Amém? Mas, primeira coisa que a gente precisa ter no coração é que fazer o bem cansa. Amém? Isso precisa ficar claro e você já vai entender mais para frente por que eu estou frisando bem esse ponto. Aí a Bíblia diz, porque a seu tempo nós ceifaremos, nós vamos colher aquilo de bom que nós plantamos. Mas a Bíblia diz, a seu tempo. E aí que entra o enrosco, porque a gente sempre quer colher no nosso tempo. Só que o nosso tempo, geralmente, ele é precipitado. E o tempo de Deus é diferente. Então, nós precisamos entender que vai haver uma colheita. A Bíblia diz que todo trabalho no Senhor há um galardão, uma recompensa. Mas essa colheita vai vir a seu tempo. Meu irmão, você plantou algo, plantou lá um pezinho de feijão no algodão. Lembra da experiência da escola? Você plantou lá o pezinho de feijão do algodão. Meu irmão, tem um tempo para nascer, tem um tempo para crescer, tem um tempo para dar fruto. Não adianta você ficar ali, vai. Vai que eu quero comer feijão, vai que eu quero comer. Não adianta. Tem um tempo certo, né? E a mesma coisa a colheita aqui que a Bíblia está falando do bem que fazemos. E a grande verdade é que tem coisa que a gente não vai colher nem aqui. E glória a Deus por isso, porque a gente vai colher na eternidade. Amém? Aí vem a Bíblia e diz assim, e ser é condição, né? A condição é essa, nós vamos colher se não desfalecermos, não houvermos desfalecidos. E aí é muito interessante que trabalha com dois termos, o cansado e aquele que desfalece. O cansaço, ele é uma etapa, que se ele não for tratado, que se ele não for administrado, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, ele vai nos levar a desfalecer, a esmorecer, a entregar os pontos, a desistir da coisa. E a Bíblia diz que se a gente desfalecer, então a gente não vai colher, né? Vamos colher se não houvermos desfalecido. Se eu desfalecer, perdi a colheita. Não é isso que o texto está dizendo? Né? Então, perceba que a Bíblia está dizendo que eu tenho que me cuidar até com o cansaço, para não se cansar de fazer o bem. Mas fazer o bem muitas vezes cansa, como nós falávamos. Mas o grande problema é quando eu não trato esse cansaço e ele vai me levar a desfalecer. Aí a Bíblia continua dizendo, versículo 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Eu li um texto na quarta-feira, que é 1 Samuel capítulo 30, e eu gostaria que você fosse para lá comigo. 1 Samuel capítulo 30, versículo a gente vai começar hoje no 6. Deixa eu contar a história para quem não se recorda. Isso aqui é quando os amalequitas vêm, Davi e os seus homens estão fora da cidade em Ziglag, fora de Ziglag, e os amalequitas vêm, um grande número, um bando muito grande, tanto é que eles não atacam só Ziglag, eles atacam várias cidades pelo caminho, e uma dessas cidades é Ziglag, a cidade de Davi e os seus homens. Levam
todas as pessoas que estão ali cativas. A Bíblia diz que eles não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. O que me leva a crer que eles cercam a cidade e eles simplesmente se entregam, que não houve uma batalha. Até porque não houve uma batalha, porque os homens estavam todos na guerra, haviam saído dali. Só havia ficado as mulheres e as crianças. Quem sabe um servo ou outro ali, mas impossível de resistir. Então eles levam todo mundo preso, cativo, ou para servir como escravo para eles mesmos, ou quem sabe para vender aquelas pessoas para outros povos, para negociadores de escravos, e vender eles como escravos. Era a prática da época. Tudo que eles puderam levar de bens, eles levaram. Tanto animais, quanto posses, etc. O que eles não conseguiram levar, eles colocaram fogo. Colocaram fogo nas casas, colocaram fogo nas plantações, em tudo. A cidade estava completamente queimada. Davi e os seus homens estão voltando da batalha, frustrados já, decepcionados, porque não puderam lutar a batalha. Não vamos entrar em detalhes aqui hoje para não se estender, mas estão voltando lá. Quando chegam, encontram a cidade daquela forma. Sua família não está mais lá, seus bens não estão mais lá, a própria casa que eles moravam está queimada, tudo destruído, tudo queimado, uma desolação sem fim. E a Bíblia diz que eles então começam a chorar e ficam chorando ali até que não houvesse mais força para chorar. Aí no versículo 6 a Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, a resposta de Deus: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e o quê? E tudo libertarás. Em poucas palavras, o que Deus responde é: persegue, você vai alcançá-los, e tudo você vai libertar. Vamos falar de uma progressão. Deus está dizendo: se você perseguir, você vai alcançar. Alcançando, tudo você vai libertar. Amém? E aí eu dizia que nós temos promessas da parte de Deus, não diferente do que aconteceu com Davi com os seus homens, muito semelhantes a essas. A Bíblia diz que nenhum trabalho, eu até citava há pouco, nenhum trabalho no Senhor é em vão. E que se a gente fizer aquilo que Deus está mandando, então nós vamos alcançar. Não vai ser uma busca frustrada. Não vai ser uma busca que não vai lograr êxito. Não, se a gente buscar, a gente vai alcançar. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, ele encontra, ele acha. Então, a Bíblia já nos traz promessas nesse sentido. Olha, se você perseguir, você está entendendo? Você vai alcançar. E alcançando, a hora que você alcançar ali, vai ter que, claro, entrar num confronto, numa batalha, você vai vencer. Você vai tudo libertar. E nós também temos promessas nesse sentido. É claro que muitas vezes algumas promessas são num sentido coletivo, outras que Deus fala de uma maneira individual, que aquilo é com a gente, talvez não é para todo mundo, mas aquilo é para a gente. Não tem promessas assim? Tem promessas que é para todos, mas tem aquelas promessas que você sabe que é Deus falando com você, que é algo individual. E eles então recebem essa palavra da parte de Deus. Aí eu falava até na quarta-feira, eu fico imaginando a cena, porque no versículo seguinte, a gente já vai ler, a Bíblia diz que aqueles homens estavam prontos a apedrejar Davi, passam a seguir Davi, mais uma vez, para outra batalha. Amém?
Então algo aconteceu nesse inteirinho, entre o que Deus falou no versículo 8 e no versículo 9, onde esses homens estão seguindo ele. Eu fico imaginando a cena de Davi chegando, os homens já com a testa franzida, já olhando para ele assim, porque estão culpando ele, porque aquilo aconteceu. Muitos já com pedras na mão, e Davi chega e diz: pessoal, larga a pedra um pouquinho aí, deixa eu falar uma coisa com vocês. E alguns, quem sabe, resistindo, ele diz: não, deixa aí do ladinho, qualquer coisa, você passa a mão nela depois, deixa eu falar uma coisa com vocês, depois vocês decidem se vocês me apedrejam ou não. Ele diz: olha, eu me levantei, eu busquei forças no Senhor. E eu busquei uma palavra da parte de Deus, e Deus falou comigo. E o que Deus falou é que se a gente perseguir, nós vamos alcançar essa tropa. E quando a gente alcançar essa tropa, tudo nós vamos libertar. As mulheres, as crianças, o nosso gado, os nossos bens, tudo. Não vai nos faltar nada. Perceba que o foco tanto de Davi quanto dos seus homens está na sua família, porque a Bíblia diz que os homens estavam angustiados pelos seus filhos e pelas suas filhas. Não diz que era pelos seus bens, não diz que era por outra coisa. O foco deles ali era justamente a questão da família, mas envolvia tudo isso. Os bens, tudo. Até um aspecto de se vingar do que eles fizeram a nós. Então tudo isso estava envolvido. E aqueles homens, então, ao ouvir aquilo, e entenda, meu irmão, que quando uma palavra vem da parte de Deus, Deus sempre vai confirmar no coração de quem está ouvindo. Amém? E eu penso que foi o que aconteceu, e é assim a maneira da gente julgar daquilo que vem de Deus ou não. Porque, meu irmão, profeta tem um monte por aí. Pelo menos com esse nome. Se não é, a gente não sabe bem. Mas não sei se você entende o que eu estou falando. Mas não é porque alguém disse: olha, Deus me falou tal coisa, que a gente tem que engolir e aceitar. Amém? Se Deus realmente falou aquilo e aquela palavra é para mim, então aquilo que Deus falou lá, Deus vai falar cá. Deus vai confirmar aquilo que foi falado lá. E se Deus não confirma aquilo que foi falado lá, opa, talvez essa história não seja para mim. Talvez seja até para o meu irmão que está sentado aqui do lado. Mas talvez não seja para mim. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque Deus não é Deus de confusão. Pastor, o senhor crê em profecias? É claro que eu creio em profecias. E creio muito. Amém? Só que eu creio que a profecia vem confirmar algo que está no meu coração. Eu creio que a profecia, ela vem, né, e Deus fala do lado de cá como falou do lado de lá. Porque fora isso, para mim não é profecia. Amém? Bom, Davi fala disso e aquilo confirma no coração de cada um daqueles homens. Eu fico imaginando aquela palavra, eu não tenho outra expressão para usar, começar a borbulhar no coração deles. Trazendo a fé, trazendo aquela convicção, trazendo aquela certeza. Qual certeza? Persegue, alcançarás, tudo libertarás. Tanto é que aqueles homens largam as pedras, aqueles homens pegam as suas armaduras, as suas armas, e eles partem contra o inimigo, por causa de uma palavra que veio da parte de Deus. Amém? E eles estão marchando. Agora, pare e pense comigo que eles precisam marchar muito mais rápido do que os amalequitas. Eles precisam encurtar a distância. Eles precisam ir ganhando terreno até que eles possam alcançar. Eles não podem marchar na mesma velocidade que os amalequitas, senão eles nunca vão alcançar. Concorda comigo? Então essa marcha ela é muito acelerada. O ritmo dessa marcha é muito forte. E eles estão indo, e aquela palavra ardendo no coração. Persegue, alcançarás, tudo libertarás. Só que a Bíblia narra o seguinte, versículo 9. Partiu, pois, de Davi
ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Eu gostaria que você guardasse isso. Eu vou ler o 10 e a gente volta aqui depois. Seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem. Por que eles não puderam? De cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Eles param ali, ali ficam. Agora você perceba que antes deles parar, primeiro eles começaram a diminuir a marcha. Porque diz o versículo 9, que aqueles que haviam ficado para trás, olha lá, onde os que ficaram atrás pararam. Então, antes deles parar, eles foram ficando para trás. Eles não conseguiram acompanhar o ritmo dos 400. Eles foram diminuindo o ritmo até ao ponto de pararem. E pararem no ribeiro de Besor, porque a Bíblia diz que eles não podiam passar de cansados que eles estavam. Então eles ficam parados ali. Olha que coisa interessante aqui. Meu irmão, eu repito que eu pregava isso aqui na quarta-feira e hoje eu não tenho a intenção de pregar nada novo, mas de chamar atenção novamente a essas mesmas verdades. Olha que coisa séria. Eu olho para esse texto e eu não consigo enxergar aqui apenas uma questão física, apenas uma questão natural, a tal ponto de a gente dizer assim, não, esses 200 não tinham o mesmo preparo físico dos 400, por isso que os 400 foram à frente e os 200 ficaram para trás. É mera questão natural, eu não consigo enxergar isso no texto. Porque esses 400 que eles vão em frente, eles atravessam o ribeiro, eles continuam marchando, eles alcançam os inimigos, tem inteirinhos no meio do caminho, mas a grosso modo, eles alcançam os inimigos e eles lutam contra os inimigos e vencem os inimigos. 400 homens contra um exército, meu irmão, imenso, imenso. Tanto é que eu gostaria que você pulasse lá para o versículo 17, que diz assim, ó, versículo 17. Só esperar colocar aí para eu ler. Isso, diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Vamos parar para pensar. A Bíblia está dizendo assim, e ninguém escapou, não escapou ninguém. Para não dizer que não foi ninguém, só 400 jovens. Mas quantos homens eram do lado de Davi? Só os que escaparam, e a Bíblia coloca nesses termos, só isso, que nos leva a crer que aquele exército era imensamente maior. Que aqueles 400 era uma parcela muito pequena diante do tamanho do exército. Interpretação simples de leitura do texto. Sim ou não? Meu irmão, o exército era tão grande, tão numeroso, e a Bíblia diz que eles acabaram, exterminaram com todos, só alguns jovens ali que desertaram, pegaram camelo, fugiram então. O resto, Davi e seus homens mataram todos. Só que a Bíblia diz que essa batalha durou do crepúsculo, do entardecer, até a tarde do outro dia. Isso quer dizer que essa batalha durou quase 24 horas. Amém? Você já imaginou, meu irmão, uma batalha
durar quase 24 horas, e não estamos falando de uma batalha como é hoje em dia. Uma batalha de força, uma batalha braçal, na espada, na lança, no escudo. Amém, igreja? Agora, esses 400 homens, perceba que não é uma questão só de preparo físico, porque não existe preparo físico para alguém lutar 24 horas, quase 24 horas. Você está entendendo em nome de Jesus? Não é uma questão natural aqui. Esses 400 atravessam o ribeiro, os 200 já não conseguiram. Marcham até achar os amalequitas. Lutam contra os amalequitas quase 24 horas. Meu irmão, não dá para dizer que isso aqui é meramente uma questão de preparo físico. Que batalha que é essa, que de um lado tem 400 homens, do outro lado tem um exército, meu irmão, incalculável. Esses 400 homens destroem aquele exército inteiro, e do lado de cá não cai um soldado sequer. E do lado de cá, mesmo o número deles sendo infinitamente menor, não tem uma baixa sequer. Não, pastor, mas eram os soldados de Davi, né, pastor? Meu irmão, por mais habilidoso que alguém fosse, isso é humanamente possível. Você concorda comigo? Logo, meu irmão, a gente olha para esse texto, não tem como dizer que era simplesmente uma questão física, de cansaço natural, porque vamos parar para pensar, aqueles 200 homens que ficaram para trás, pararam lá no ribeiro. E o que eles fizeram? Ficaram lá. Você parou para pensar nisso? Porque, ó, se é uma questão de cansaço, né? Não estou aguentando. Vai indo vocês aí. Deixa eu tomar um ar. Pronto. Sim ou não? Me recuperei. O que eu faço agora? Atravesso o ribeiro, continuo marchando, vou lá. Ei, mas eu vou chegar atrasado na batalha. Pelo menos, meu irmão, só de batalha foi 24 horas. Quase 24 horas, não estou dizendo. Não dá para eles terem chegado, nem que fosse no amém, como a gente diz na igreja, né? Nem que fosse no finalzinho da batalha, nem que fosse para cercar os 400 que fugiram e matar pelo menos aqueles. Você está entendendo? Mas eles simplesmente sentam lá e lá ficam. Então perceba que não é apenas uma questão física. Mas por que esses foram ficando para trás a ponto de pararem? Eu penso, bom, se pelo menos para mim, espero que tenha ficado claro para você também, se não é uma questão física, logo, qual que é a questão aqui então? Eu fico pensando, meu irmão, que é uma questão espiritual. Em que sentido que eu falo isso? Aqueles 400 homens fizeram o que fizeram, viveram o que viveram, foram de uma maneira sobrenatural usados por Deus dessa forma, porque dentro deles ardia uma palavra: persegue, alcançarás, tudo libertarás. É a única explicação que eu consigo encontrar. Amém? Mas desses 200, que quando começaram a sua marcha, também borbulhava no seu coração essa palavra, também tinham essa mesma convicção, mas ao encontrar dificuldade no caminho e começarem a se cansar nesse caminho, aquela convicção começou a enfraquecer. Aquele borbulhar daquela palavra começou a enfraquecer. E quando aquela convicção no coração deles começou a acontecer, eles começaram a diminuir o ritmo. E diminuindo o ritmo, cada vez mais aquela convicção começava a desaparecer. A ponto de chegar um momento, eles fazerem o quê? Parar.
Quando eles chegaram diante de uma dificuldade ainda maior, que era atravessar aquele ribeiro, pararam ali. E aí a gente precisa olhar para a nossa vida diante disso, né? Começarmos a olhar para a nossa vida e, em primeiro lugar, analisarmos se eu e você não estamos diminuindo o ritmo. Porque isso não é um bom sinal. Está me acompanhando ou não? E eu penso que você entende o que eu quero dizer com esse sentido de diminuir o ritmo, porque tem gente que ainda lê a Bíblia, mas já diminuiu o ritmo. Tem gente que ainda ora, e tem outros que até já pararam, né? Mas vamos falar daqueles que ainda não pararam. Tem gente que ainda ora, mas já diminui o ritmo. Tem gente que ainda vem à igreja, mas já diminui o ritmo. E quando eu falo isso, muitas vezes não é nem no sentido de quantidade, mas algumas vezes no sentido até de qualidade. Não, pastor, eu continuo vindo para a igreja a mesma quantidade de vezes que eu vinha antes. Aí tem gente que já vem se arrastando. Entende o que eu estou falando? Tem gente que já não vem com a mesma fé. Não vem com a mesma pegada, já não vem com a mesma certeza, já não tem mais aquela mesma convicção. Eles começaram a diminuir o ritmo porque, quem sabe, no coração deles começou a vir aquela incredulidade de dizer: rapaz, mas será que a gente alcança esse povo mesmo? Eles já estão dias na nossa frente. Eu não sei, eu estou achando que esse meu esforço aqui vai ser em vão. E pensa um negócio que desanima a gente. Sim ou não? Eu acho que, eu não sei se a gente alcança, não. E outra, se a gente alcançar, a gente já está com a língua de fora. Como é que a gente vai lutar com esse povo aí? O número deles é infinitamente maior do que o nosso. Será que a gente tem chance, ainda que a gente alcance? Ah, não sei. Meu irmão, então perceba que o que acontece é aquela convicção na palavra de Deus, ela começar a sumir, desaparecer. E isso vai levando a pessoa a diminuir o ritmo. Olha para a sua vida, eu preciso olhar para a minha vida. Será que a gente não está diminuindo o ritmo? Será que a gente já não está andando com o freio de mão puxado? Já andou com o freio de mão puxado? Né? E não vai, você diz, mas esse carro está esquisito, não vai, não está andando, o que está acontecendo? Aí você olha lá, o que está? É o freio de mão puxado. Tem gente que está andando assim, está indo em marcha lenta. E aí diz, não, pastor, é que hoje a minha vida está mais corrida, é que, e a gente é tão bom para arrumar desculpa. Não, a grande verdade é que a convicção, quem sabe, já não é mais a mesma, aquela certeza da palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Que ela já não borbulha mais no coração. Aí já começa, mas será? Mas e se não der certo? Não, eu sei que Deus falou, né? Mas sei lá, vai que não acontece. E é a hora que a pessoa começa a diminuir o ritmo. E se ela não tomar cuidado, ela vai parar. Esse parar, entenda, que é o desfalecer lá de Gálatas. Amém? Esse parar é o desfalecer do Gálatas que a gente leu, que a gente vai colher se não houvermos desfalecidos. Eles desfaleceram. Mas tudo porque aquela convicção na palavra de Deus foi sumindo. Então, meu irmão, se eu estou diminuindo o ritmo, a primeira coisa eu tenho que olhar para dentro do meu coração e dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não quero parar. Porque por esse texto mesmo a gente percebe que depois que a pessoa para, muitas vezes ali ela fica. Você está entendendo? Quando a pessoa chega a parar, para a pessoa retomar de volta a caminhada, meu irmão, não digo que é impossível, porque para Deus não há nada impossível, mas é difícil, não é fácil. Amém? E a gente não pode, em nome de Jesus Cristo. Bom, a boa notícia é o seguinte, Isaías,
capítulo 40. Isaías 40, versículo 28. Eu gostaria de toda a sua atenção, tem uma grande bênção aqui para cada um de nós. Isaías 40, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. A Bíblia diz: vocês por acaso não sabem, não ficaram sabendo que Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não tem esse problema. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou Deus, eu me canso. Mas esse Deus que não se cansa, ele pode fazer o seguinte por nós, olha só: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E mais uma vez a Bíblia coloca esses dois estágios. Mais uma vez a Bíblia apresenta essas duas coisas. O cansado, e quando a Bíblia diz aquele que não tem nenhum vigor, eu penso que é aquele que já está desfalecido. Mas a boa notícia é que se eu estou cansado, o que ele faz? Dá vigor. Amém. Ah, mas o meu caso é pior, pastor, eu já desfaleci, eu já parei, eu estou igual lá os 200, sentado em cima de uma bagagem daquelas lá. Desisti, pastor. Não tem mais nada, não tem mais vigor. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Amém, igreja? Deus, ele faz a obra na nossa vida. 30. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os jovens o quê? Certamente cairão. Mais uma vez, cansaço e fadiga. Amém? Certamente cairão. Aí a Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A asa da águia, meu irmão, ela é projetada para alcançar grandes alturas. Amém? Grandes alturas. Meu irmão, asa de galinha, né? A aerodinâmica dela não foi feita para alcançar altura. Amém? Ela sobe lá no puleiro, pula de lá, já viu, né? Dá umas batidas de asa assim, cai ali, ela não vai longe. Você olha para a asa dela, não foi projetada para aquilo. Mas você olha para a asa da águia, amém? Ela foi projetada para alcançar grandes alturas. E a Bíblia diz que subirão com asas como águias. Deus pode nos dar essas asas preparadas para alcançarmos grandes voos, grandes alturas. Aí a Bíblia diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Meu irmão, é muito interessante que o versículo 30 e o versículo 31, a Bíblia faz um comparativo de um do outro. O 30 fala dos jovens que vai se cansar, vai se fatigar e vai cair. Aí vem o 31 e diz: mas os que esperam no Senhor, diferente dos primeiros, em contrapartida a esses, o que nos leva a crer que os jovens que a Bíblia está citando aqui é aqueles que não esperam no Senhor. É aqueles que não confiam no Senhor. E se você olhar, o jovem tem essa característica de confiar no quê? Na sua força, não é assim? Na sua capacidade, na sua habilidade. E a Bíblia está dizendo, quando fala do jovem, eu penso, está falando disso, daquele que confia na sua força, na sua capacidade e tal, que ele, por mais que ele seja forte, e a Bíblia fala da força do jovem, por mais que ele seja forte, ele vai se cansar, e ele vai se fadigar, e ele vai cair. Mas os que esperam no Senhor, aí vem a Bíblia e diz: esses, diferente dos primeiros, eles não vão se cansar, porque o Senhor,
dá vigor ao cansado. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Amém? E a Bíblia diz, esse vai correr, não vai se cansar, vai andar e não vai se fadigar. E isso é muito fantástico. Você olha um texto desse, você vê exatamente o que aconteceu com aqueles 200 que não confiaram no Senhor, que não confiaram na palavra que Deus diz. Porque entenda, confiar no Senhor é confiar na sua palavra. Amém? Eu confio em Deus, mas não confio na palavra dele. Não existe. O que você chama de confiar em Deus? Confiar em Deus é confiar que aquilo que Deus falou que vai se cumprir na minha vida, independente das circunstâncias, a despeito de qualquer situação. Amém? Agora, aqueles 200, eles não confiaram na palavra. Eles não deixaram aquela palavra os renovar, os fortalecer. Porque entenda, o Deus que usou os 400 não queria usar os 200 também? Ou ainda não poderia usar os 200 também? Sim. Mas os 200 não creram, como os 400 creram. Os 400 confiaram no Senhor. Não é a minha força, eu estou cansado, pela minha força não aguento nem levantar essa espada. Mas Deus disse. Você está entendendo? Mas Deus falou que se eu perseguir, eu vou alcançar. Então eu não paro de perseguir, mas vai ser nunca. Eu não desisto nunca, porque Deus falou que se eu perseguir, eu alcanço. Mas daí eu vou alcançar, e como é que eu vou lutar com esse pessoal cansado? Mas Deus falou que se eu alcançar, eu vou libertar. Para eu libertar envolve eu vencer esse povo, então eu vou vencer. Mas você, rapaz, você está cansado, você não está aguentando. Não, mas Deus vai me dar força. E não foi o que Deus fez? Deu força sobrenatural para eles. Mas entendo, Deus podia usar, que usou aqueles 400, podia e queria usar os 200. Mas os 200 se classificam como os jovens, que só confiar na sua força e dizer assim, minha força acabou, melhor eu parar, melhor eu desistir, para mim não dá mais. E os 400 fizeram diferente disso. A Bíblia fala, eu não vou ler que já estourou meu tempo, mas anota aí para você ler depois, Josué 14, do 7 ao 14. Josué 14, do 7 ao 14. A Bíblia fala de Caleb. Caleb chega para Josué e diz assim, Josué, quando eu tinha 40 anos, Moisés me enviou a espiar a terra de Canaã. E eu respondi conforme eu senti no meu coração, conforme as palavras que estavam no meu coração. Que a gente deveria ir, que Deus seria com a gente, que Deus nos entregaria aquela terra. Naquele dia, Moisés me prometeu a terra onde eu espiei, essa região montanhosa, porque eu perseverei. Por 3 vezes a Bíblia usa esse termo, que ele perseverou em seguir ao Senhor. E aí, Josué e Caleb, que foram os dois que falaram de maneira positiva, de acordo com aquilo que Deus mandou, a Bíblia classifica isso, que eles perseveraram em seguir ao Senhor. E agora, Josué é o líder do povo de Israel e Caleb está indo lá falar com ele, que eles haviam conquistado a terra. Não a totalidade ainda, mas já haviam conquistado a terra. E Caleb diz assim, olha, eu tinha 40 anos, isso foi há 45 anos atrás. Ele diz, hoje eu tenho 85 anos de idade. Mas Josué, me dá essa terra. Mas é uma região montanhosa, eu sei. Mas tem cidades fortes, eu sei. Mas lá vivem os anaquins, eu sei. Mas pode me entregar. Porque eu vou expulsar os anaquins, Deus vai ser comigo. Depois você lê lá. Deus vai ser comigo. Eu vou expulsar eles de lá. Porque hoje eu estou com 85 anos, mas a mesma força que eu tinha naquele dia, eu tenho hoje. E a Bíblia diz isso porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Meu irmão, como é que um homem de 85 anos tem a mesma força de um de 40? Como é que um homem de 85 anos tem a mesma disposição física, ele está falando de guerra, de combate, que um de 40? Isso é humanamente impossível. Mas não para o Deus que dá força, que dá vigor
alcançado e que multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Amém? Meu irmão, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, o que fez na vida do Josué, do Caleb. É o que Deus quer fazer na nossa vida, a mesma coisa que Deus fez na vida daqueles 400 homens. Amém? Agora guarde uma coisa no seu coração, eu encerro aqui. Para a gente fechar, eu gostaria que você parasse e imaginasse essa história, Ziklag, lá da retomada daquelas pessoas, do ponto de vista daquelas mulheres e daquelas crianças que foram levadas cativas. Imagine eles lá no acampamento dos amalequitas, com medo, com um futuro incerto, não fazendo a mínima ideia do que possa acontecer com eles. Amém? Facilmente, as mães podem ser vendidos para alguns e os filhos para outros e nunca mais se reencontrarem aquelas famílias. Facilmente, eles poderiam simplesmente ser mortos. Facilmente, as mulheres poderiam ser abusadas. E tantas tragédias, tantas coisas que poderiam acontecer. O futuro é completamente incerto. Estão sendo levados para longe da sua terra, para longe dos seus, e eu fico, imaginando a cena, aquelas crianças com medo e tal, e dizendo: mamãe, o que vai ser da gente? E aquela mãe, quem sabe até na intenção de tranquilizar os filhos, assim: meu filho, fique tranquilo, Deus vai nos ajudar, papai virá nos resgatar, papai é um guerreiro, ele não vai deixar isso barato, ele não vai simplesmente nos entregar na mão dos inimigos, você vai ver, eles virão em nosso socorro. Eu fico imaginando, a expressão do rosto daquela criança mudando, amém, se enchendo de esperança, aquelas mulheres se enchendo de esperança, uma do lado ali que ouviu a conversa, vira para os filhos, viu filho, é verdade, eles virão, e aquilo começa a se espalhar, e uma esperança começa a vir no meio deles, daqui a pouco lá estão eles, não sei se como se fossem jaulas, ou amarrados com cordas, ou com correntes, ou como era, mas lá estão eles, e os amalequitas estão fazendo festa. Daqui a pouco, no meio daquele alvoroço, começa a se ouvir uma gritaria, barulho de espada, gente correndo, e aí, aquele alvoroço todo, alguém pergunta: o que está acontecendo, o que aconteceu? E um soldado daqueles responde: nós estamos sendo atacados, pega as suas armas, vamos lá. E nessa hora, aquelas famílias escutam isso, e o que eles concluem? Vieram nos salvar. E o filho diz: mãe, papai veio, eles vieram, nós seremos salvos, amém? E começa aquele combate que, como já vimos, entra a noite adentro e luta, e amanhece o dia, eles estão guerreando, e dá meio-dia, eles estão guerreando, e chega na parte da tarde, então eles conseguem vencer aquele exército. Eu fico imaginando que esses 400 homens que fugiram, ou jovens que fugiram, eram aqueles que estavam tomando conta ali, dos prisioneiros. E quando eles veem que o exército foi completamente destruído, eles dizem: vamos embora. Pegam, montam em camelos e correm. E aí, aquela cena assim de filme, não sei se eu fico falando disso, fico pensando até em fazer filme, gente. Mas aí aqueles guerreiros chegando, correndo, abrindo aquelas jaulas, ou cortando as cordas, soltando aquelas correntes, como eu disse, não sei como que eles estavam presos ali, mas aquela alegria, aquela euforia, os soldados procurando as suas famílias, as famílias procurando os soldados, e imagine que esses soldados já estão cobertos de sangue, não pode ser diferente, amém? Já estão suados,
já estão ali, até quem sabe difícil de reconhecer, mas estão olhando e minha mulher, meus filhos, é o papai, e se abraça, aquela coisa toda, e rola no chão chorando, e joga a criança para cima, e um encontra a família aqui, outro encontra a família ali, está aquela festa toda, aquela euforia. Mas tem famílias ali que estão procurando, cadê papai? Cadê papai? Não, ele está por aqui, vamos procurar ele está aqui, ele está aqui. E daqui a pouco aquela euforia vai se tornando um medo, porque não estão encontrando papai, não estão encontrando marido. E aí eu fico imaginando aquelas mulheres indo para os outros soldados, dizendo assim, cadê o meu marido? Eu não sei. Não, mas cadê ele? Será que ele foi morto em batalha? E aqueles soldados assim, não, nenhum dos nossos homens caíram em batalha. Todos nós estamos vivos, estamos aqui. Mas eu não estou achando meu marido. Mas quem é o seu marido? É o fulano de tal, não vou nem, eu ia brincar com algum nome, mas é melhor nem brincar. Vai que acerta o nome de alguém, né? É o fulano de tal. Aí diz, não, fulano de tal, ele não veio. Mas como assim ele não veio? Não, ele ficou lá com a bagagem. Ele ficou lá atrás. Meu irmão, já imaginou a frustração dessa mulher, dessas crianças? E sabe qual é o grande problema aí? Né? Porque a criança, os pais são os heróis. Não é isso? Para a criança, os pais são os heróis. Infelizmente, geralmente isso muda na adolescência, né? Quando na adolescência, pai e mãe tornam-se os vilões. Não é assim? Aí mais tarde, quando a pessoa vai amadurecendo e tal, ela volta a olhar para os pais como heróis que eram, né? Bom, mas enfim, para a criança, os pais são heróis. Mas agora, quem vai ser o herói dessa criança? Agora o herói dessa criança não vai ser mais o papai, o herói da criança vai ser o vizinho. É ou não é? Quem vai ser, e não me interprete errado, né? Mas quem vai ser o herói dessa esposa? Vai ser o marido? Não, o herói da esposa vai ser o vizinho. Já imaginou essa mãe conversando com o filho, dizendo assim, meu filho, olha, se não fosse o vizinho, não sei o que seria da gente. E ela está errada em falar isso? Se não fosse o vizinho ir lá nos resgatar, olha, uma hora dessa, a gente poderia estar como escravo, ter perdido a vida, isso e aquilo. Meu irmão, e o triste da história é que essa situação se repete muito por pais que estão cansados, fadigados, que estão parando no meio do caminho, e os heróis dos filhos, já é o vizinho, já é o youtuber, já é o cantor, já é o esquisito. Hoje tem muita gente esquisita, não tem? Já é o esquisito, o filho já quer também se vestir meio esquisito, já quer falar meio esquisito, e assim vai, porque perdeu certos referenciais. E por que perdeu? Às vezes porque o pai e a mãe estão lá sentados em cima da bagagem. Amém, igreja? Que em nome de Jesus Cristo, meu irmão, que a palavra sempre venha borbulhar no teu coração. Se o ritmo está diminuindo, não espera parar para fazer alguma coisa. Toma uma atitude hoje. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Fique de pé. Eu quero orar com vocês. E a gente precisa ser bem sincero. Senhor, eu estou cansado, eu estou diminuindo o ritmo, eu já parei, como é que está? Primeiro passo é a gente fazer uma autoanálise, ser sinceros. Até que a gente possa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Eu preciso que o Senhor
me dê esse vigor que já não é mais o mesmo, que já estou diminuindo, ou Senhor, eu estou parado, eu preciso de um chacoalhão do Senhor aí para eu acordar. E o Senhor pode fazer isso na nossa vida, e quer fazer. Amém? Feche os seus olhos, vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora diante de Ti. E nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Pai, que veio para falar ao nosso coração, que veio para abrir o nosso entendimento, meu Deus, para a Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, e há muita gente cansada nos nossos dias, Pai. Há muita gente fadigada, há muita gente que já parou, Senhor, que está lá sentado em cima da bagagem, olhando para os lados, esperando alguém salvar sua família, esperando alguém trazer os seus filhos de volta, esperando alguém lutar suas batalhas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa olhar para cada um de nós, meu Deus, nesta manhã, para homens e mulheres que estão clamando a Ti, pessoas que estão reconhecendo, Senhor, eu tenho me sentido cansado, eu já não tenho mais forças para orar, eu já não tenho mais forças para Te buscar. Senhor, faz tempo que eu já não abro a Bíblia na minha casa para ler, faz tempo que eu já não dobro o meu joelho para orar, para passar um tempo com o Senhor, faz tempo que eu não faço um evangelismo, faz tempo, Senhor,